Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Network Admin BR. Eu sou o Robson Ferreira. Antes de mais nada, aí, eu queria dizer que eu andei afastado um tempo aí do canal. Eu tenho andado muito ocupado aí com o trabalho, então não tenho conseguido gravar vídeos, né? Não tenho conseguido colocar mais nada no canal. Estou tentando retomar aí as minhas gravações e tudo mais. O intuito é, de novo, né, compartilhar conteúdo. Não é o objetivo de vender curso, nem nada. No passado até cheguei a trabalhar aí com alguns cursos, mas parei como não tenho muito tempo, né, então vou gravar conteúdo só para colocar no YouTube. Quem tiver interesse, compartilha. É legal aí as críticas, engajamento. Se possível aí eu vou tentar fazer uma live por semana aí, evoluindo nesse conteúdo, eu vou começar aqui com a parte de instalação do PFSense, né, de novo, né, da versão 2.8, 2.8 e 2.8.1 ali, né, para a gente ir evoluindo passo a passo. Então, hoje a minha ideia é fazer um vídeo mais conceitual, né. Vou entrar na parte de instalação também, se o vídeo não ficar muito extenso, vou entrar na parte de instalação. E aí, se tudo der certo aí, na semana que vem, de novo, eu tento fazer uma live e a gente adiciona mais algum módulo do PFSense e vamos conversando. Vocês vão assistindo, vão sugerindo conteúdo aí em cima do que a gente está trabalhando, tá? Bom, vamos para a parte conceitual, então. Tablet aqui. Talvez eu fique olhando um pouquinho para baixo, tá, pessoal? Porque o tablet está aqui na minha frente. Mas aí vou deixar a câmera aqui que eu acho que fica mais prático de explicar, né? Bom, primeiro, né, o Pyro, né? O Pyro, para alguns, vai ser muito trivial essa aula, daí quem quiser não precisa assistir, tá? O Pyro, ele tem, normalmente, duas interfaces, né? Uma interface externa e uma interface interna, né? Então, assim, a gente pode dizer que isso aqui é parte pública, isso aqui é a parte privada, a parte que tu está querendo proteger, né? Então, isso é importante para a gente saber no momento que a gente vai ligar uma máquina dessas, né? Ou o próprio Firewall, ou uma própria máquina virtualizada, né? Onde a gente vai trabalhar com alguns virtualizadores, né? E aí, falando de virtualizadores, né? A gente tem alguns que normalmente a gente utiliza aí quando está falando de PFSense, porque o pessoal que está pretendendo utilizar PFSense vai utilizar algo open source, né? Então, a gente tem aí o Proxmox, a gente tem o VirtualBox para fazer lab, né? A gente tem o SXD, a gente tem o Zen Server, e aí tem um monte, né? O que todos eles têm, né? Todos eles têm alguns tipos de interface, alguns tipos de ligação. Então, normalmente tem uma ligação que é chamada interna, ou host only. Opa, host only. Né? A gente tem uma ligação bridge, que é uma ligação que está, como o nome diz, né, está em bridge com uma interface física da máquina, né, do host que ela está servindo de virtualização. E a gente tem uma opção que é o NAT. Né? E o NAT é uma rede interna, né, uma rede que sai por um endereçamento, e esse endereçamento que ela está saindo, ela está na tua rede, da tua máquina física, né? Então, funciona dessa forma, tu consegue ter acesso a partir dessa rede aqui à internet, mas o contrário aqui, ó, se tu não fizer nenhum tipo de redirecionamento de porta, tu não consegue, né? Já nessa rede física aqui, ela está direto na tua rede, ela está acessível para qualquer host que estiver na tua rede. Essa rede aqui, ela é host only, ela não tem acesso algum, não consegue acessar nada que estiver conectado nela, a não ser através da console, né? Então,
tem que cuidar muito isso na hora de fazer a ligação, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, aquela caixa ali, né, que a gente estava falando do Fire, né, que tem a parte pública e a parte privada. Que interface que eu ligaria aqui nessa parte pública se eu quero acessar qualquer lugar na minha rede, né? Eu tenho que ligar ela em bridge. Por quê? Porque se eu ligar em NAT, eu teria que abrir uma porta, né? Se eu ligar em NAT, eu preciso abrir alguma porta para mim conseguir chegar nesse firewall aqui. Se eu ligar host only, eu não vou ter acesso nenhum, ele não sai para a internet, não sai para a tua rede, né? Então, a gente tem que escolher na hora de ligar dessa forma, tá? Já o privado aqui, ó, o que que eu quero, né? Eu quero que essa rede ela seja sem acesso de qualquer lugar, apenas do Firewall, né? Então o Firewall vai fazer essa função de me dar acesso a essa rede aqui para o mundo, né? Através dele. Então, a parte interna de um Firewall dentro da virtualização, eu ligo numa rede host only, only, né? E a parte externa eu ligo num bridge. Lembrando que quando a gente fala de rede parte pública e privada, né? Então, aqui pública e privada, né? Aqui não significa que são IPs públicos, né? Aqui a gente está falando da parte pública, por quê? Porque é tudo que está fora do firewall. Então, pode ser a tua rede, por exemplo, que tu tem o teu modem lá da, claro, NET, que está fornecendo um DHCP para tua placa de rede, né? E tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é público. Porque eu posso chegar com outra máquina, espetar aqui e ter acesso a esse conteúdo que está aqui. Ó. Então, isso é público. Né? Agora, quando a gente fala de um ambiente empresarial, né, a interface do Firewall, né, ela, além de estar nessa região pública, ela é um IP público. Por exemplo, um IP 200, né, um início 200, é um IP público. E aí o que ele acontece, né? Tu liga num modem da NET, por exemplo, e tu coloca esse modem em bridge. O que acontece? Esse modem antes recebia o IP aqui 200, ele deixa de receber esse IP 200 e ele joga esse IP 200 direto para a tua interface de rede. E aí, esse trecho aqui, ele não tem mais DHCP, então não adianta tu conectar outra máquina aqui que não vai funcionar. Né? O IP 200 passou lá para a tua ponta do firewall, que é o melhor cenário para quando tu consegue colocar um firewall, né? Então, coloca o firewall ali e ele recebe IP 200 e tudo que tiver atrás dele é tu que gerencia através do próprio firewall. Então, eu tenho as VLANs aqui e tenho as regras de firewall aqui. E esse NAT que o modem fazia aqui, ó, deixa de existir e ele passa para o teu firewall, certo? Então, funciona dessa forma quando a gente está falando de virtualização, tá? Então, a ideia é trabalhar em cima desse cenário aqui que eu desenhei. Eu vou trabalhar com o Proxmox, tá? Eu vou trabalhar com o Proxmox porque eu tenho instalado aqui, tá? Então, mas assim, de novo, né? Deixa eu voltar ali, ó. Aqui, ó. Quando a gente fala de virtualização, todas elas têm interna, bridge e NAT. Então, se tu pegar um VirtualBox, na hora que tu for instalar um pfSense, tá? Tu vai ter que conectar essa interface interna do pfSense numa rede interna do VirtualBox. E essa interface externa aqui, ou interface pública, vai ter que conectar ela numa bridge, certo? Independente do virtualizador ali que a gente tem, tá? Então, essa é a ideia a principal, tá? E aí, lembrando, né? Um firewall por padrão, tá? Por padrão, quando tu instala ele, né? E tu diz que a minha interface externa vai ser a WAN dele, né? Ou seja, a parte pública, né? E eu digo que essa aqui é a minha LAN,
né, a parte privada, tá? Ele, por padrão, né, o funcionamento dele, né, é todo o tráfego que está vindo da minha LAN consegue sair, passar pelo firewall e ir para qualquer lugar que eu queira, né, ou internet, ou até mesmo aqui dentro dessa rede pública, né? Só que todo o tráfego que vem da minha WAN, ou seja, da minha rede pública, né, independente se é um IP público ou se é um IP privado, vai bater aqui no firewall e vai travar, não vai conseguir acesso, certo? Então, assim, para te configurar o firewall, quando tu instala, a primeira alternativa é o console, ou seja, quando tu está configurando ele, né, tu tem que colocar o console. Depois que tu coloca o console, tu libera o firewall dele, ou seja, tu desativa inicialmente ele, tá? Tu desativa ele. Para que tu desativa? Para que tu consiga pegar esse bloqueio aqui, tirar ele, né? E aí tu liberar as portas de acesso dele, por exemplo, a 443, para te acessar a interface web de gerência dele. E aí tu tomar as devidas ações que tu precisa para fazer a gerência desse firewall, certo? Então tudo isso a gente vai ver, acredito que nessa primeira aula aí, tá, pessoal? Então vamos deixar eu trocar de tela aqui. De tela aqui. Eu vou para o navegador, tá? Deixa eu me achar aqui. Beleza, eu acho que está meio pequena essa fonte, né? Vou tentar aumentar. Acho que aqui ficou melhor. Ficou melhor. Beleza. Então, assim, tá aqui o Proxmox, eu até acabei de instalar ele, né? Então, instalei há pouco tempo para fazer retomar meus lábios, né? Então, assim, ó, o que a gente tem aqui, né? Eu tenho a interface física da máquina que eu estou usando para fazer o Proxmox. Aqui, ó, é uma interface física, ó, Network Device, certo? Eu tenho algumas bridges aqui que eu vou explicar. E aqui eu tenho outra interface física. Então, basicamente, a máquina tem duas interfaces físicas. O que eu tenho aqui? Eu tenho essa bridge, né? Que é aquela ideia que eu falei lá no desenho ali, né? Onde é a máquina, né? Qualquer máquina que tiver ligada nessa interface aqui, bridge, vai ter acesso a essa interface aqui, ó, a NP2S0, que é essa aqui, ó, que está conectado o cabo. Então, eu vou estar num bridge com aquela minha rede, que é a minha rede geral aqui de casa, por exemplo. Já essa outra aqui, ó, ela não tem interface nenhuma. Então, ela está como host only. Ela não tem acesso externo. É uma rede. Quando tu fala bridge aqui, tu imagina um switch, né? É um switch ligado, sem nada conectado. Já nesse aqui é um switch com o cabo no teu modem, né? Então, funciona mais ou menos nessa analogia, tá? Eu vou subir a imagem do pfSense para cá, pro Proxmox, tá? Então, a ideia é que eu possa instalar ele. Eu baixei a versão 2.8.1, tá? Saiu recentemente. Eu vou subir essa imagem, essa ISO, né? Então, assim, quando a gente fala de ISO, né, para máquina virtual, é como se fosse tu colocar o CD num drive, só que é um drive virtual, né? Então, eu estou subindo essa ISO que eu baixei. De novo, lá no site da Netgate, tu tem que ter o cadastro, tu te cadastra como um consumidor qualquer, não precisa colocar cartão de crédito, não precisa colocar nada. Adiciona a ISO que tu quer do community para baixar, por exemplo, escolhe lá o Netgate Installer, coloca para baixar, ele vai adicionar o carrinho, tu vai proceder com o pagamento, só que tu não botou o cartão de crédito no momento nenhum, tu bota proceder com o pagamento, e ele vai te liberar o link de download, apenas um cadastro que a Netgate tem feito, tá? Bom, vou criar minha máquina virtual então aqui, Proxmox. De novo, VirtualBox, SXI, quase todos seguem a mesma lógica, tá? Então, pfSense, tá?
Sistema operacional, eu vou pegar essa ISO que eu acabei de colocar, então eu estou colocando, ó, eu percebo que é como se fosse um drive de CD virtual, ó, com a ISO ali. Aqui eu vou deixar padrão a parte de instalação do sistema operacional, a parte gráfica e tudo mais, que não precisa alterar. E aqui é onde que eu vou armazenar o disco da máquina, né? Então eu tenho um TrueNAS aqui, eu vou colocar nessa LVM aqui, vou colocar 32 GB de dado aqui nesse 32 GB de disco, né, dessa máquina virtual. CPU aqui eu vou deixar a quantidade que vem padrão, não preciso muito aqui porque é só um teste. E vou deixar 2048 de RAM. Tá? Aqui, ó, a parte da rede que é interessante, né? De novo, né, tem duas interfaces, né, que eu posso escolher. Eu posso escolher a host only, a local, ou a que está em bridge. Tá? Eu vou deixar bridge, né, e vou dar um next aqui e finish. Não vou deixar ele iniciar ainda. Ele vai criar a máquina aqui. Criou a máquina. Certo? Eu vou vir em hardware e vou adicionar outro device, outro network, né? Então, ADD, ou Edge, né? Network. E aí eu vou colocar a rede que não tem nada ligado, só um switch. Beleza? Então, tá aqui as duas interfaces, né? Conectadas ao pfSense e agora eu vou dar o start na máquina. Bom, cheguei aqui na parte de instalação, então começa as perguntas, né? A parte de copyright. A parte de instalação, ele fala da rede, ele pergunta qual que é a minha rede WAN, né? Então, olha só, o MAC address ali, ó, 75 e 45, tá? Os dois MAC address que ele está identificando. Como que eu vou selecionar, né? Lembrando do desenho que eu fiz lá. A WAN é pública e a LAN é privada, né? Então, a WAN ela tem que estar ligada na minha bridge, ou seja, tem que estar ligado na minha rede, né? Ou seja, naquele cara que vai dar acesso à internet, que vai dar, ou seja, tem que estar ligado no meu modem, né? Então, ó, 75 e 45. Eu vou olhar lá de novo no virtualizador, ó, para eu identificar qual que é os MAC address, né, do meu ambiente, né? E aí eu aqui na máquina, ó, se eu vier em hardware, observem que a interface 75, tá? Ela está ligada na bridge 0. A interface 45 está ligada na bridge 1, tá? Se a gente olhar lá no host, a bridge 0 é a que está ligada no meu modem e a bridge 1 é que está ligada a lugar nenhum. Então, seguindo essa lógica, a minha WAN vai ser a 75 e eu continuo com a instalação. Então, ele configura a primeira interface, né, que é a WAN, e o restante ali, ele te dá a possibilidade de configurar depois, ou até mesmo aqui, ó, se eu quero ativar ela agora já. E aí, como é um ambiente de lab e eu já posso ativar, eu já vou ativar ela aqui. Ele pergunta algumas informações sobre a parte LAN, né? Então, ajustar a operação da interface LAN, né? Como que eu quero, né? E aí é que ele dá algumas informações. Ó, ela vai ter IP fixo, o IP interno dela vai ser 192.168.1, né? Ela vai estar com DHCP habilitado, ela vai estar com um range do DHCP, né? Quais são os endereços que ela pode fornecer para as máquinas que estiverem conectadas a ela, né? Ela vai estar do 192.168.1.100 até o 192.168.1.150. É o suficiente, né, para o nosso lab aqui, né? Então, continuo com a instalação. Bom, aqui ele pergunta, né, se eu vou instalar, se eu quero colocar a parte do QEMU, que é a parte de virtualização, tá? Isso aqui normalmente quando tu está instalando uma máquina física não vai precisar, né? E eu posso colocar aqui que eu vou continuar, porque é só a parte de onde que eu vou estar instalando qual a interface que vai estar associada a esse QEMU, né? Que é a parte de virtualização, tá? É o
vamos dizer assim, o plugin relacionado à parte de virtualização que vai ser inserido dentro do pfSense, tá? Aqui ele está testando se a máquina consegue acesso à internet, né? Então depende muito do que tu colocou na interface WAN, né? Às vezes tu pode estar instalando num ambiente que tu nem tem internet ainda, né? Então pode acontecer. Bom, daí ele detecta aqui, né? Ele diz que o dispositivo, né? Ele não tem um pfSense Plus Subscription, né? Então ele fala para ti em acessar o site lá, colocar o que tu identificou ali da informação de hardware e assinar o pfSense, ou então instalar a versão Community Edition, que é o que a gente vai fazer, né? A gente vai instalar a versão Community Edition. Proceder com a instalação, então tu tem a opção de utilizar o GPT, né, para particionamento ou o ZFS, tá? Por padrão, o pfSense pega o ZFS, né? Eu vou instalar aqui sem muita análise ali, né? Não precisa fazer algum tipo de alteração no disco ali, porque não é necessário, tá? Aqui, isso até é novo, tá? Ele vem com as 3 últimas versões, né? Então, ele vem com a 281, a 280 e a 272. E aí tu pode escolher qual versão tu quer instalar. Eu vou instalar a última, que é a estável e a 281. E assim que terminar aqui, a gente prossegue. E aqui terminou a instalação. Então eu dou um OK aqui e rebuto a máquina. Lembrando, né, no PFC, no Proxmox, eu acho que quando tu rebuta a máquina, tu precisa, Proxmox não, no VirtualBox, precisa remover o CD e tudo mais ali para ele não reiniciar a instalação novamente, né. Bom, aqui está iniciando o pfSense, tá? E aqui ele vai fazer a leitura das configurações prévias que a gente colocou. E ele está me questionando aqui, não sei por que ele está me questionando de novo, mas qual que é a minha interface WAN, né? Então, vou colocar aqui na VTNet 0 e vou colocar como a minha LAN VTNet 1, né? Seguindo aquela lógica que a gente já viu, né? Que mostra quais são os MAC addresses para eu definir isso, né? Então, beleza, dou um yes aqui e aí ele vai salvar efetivamente. No Proxmox aqui, consigo tirar esse CD aqui, ó. Coloco para não usar mídia, e aí não corro o risco dele inicializar com o CD, né? E pode ser que tu coloque em produção, deixou aquele CD ali e ele entra com a configuração de instalação de novo. Então, tem bastante atenção nisso, tá? Esses procedimentos de instalação normalmente são rápidos, tá? Então dá para instalar aí um firewall aí no final de semana, colocar ele em produção rapidamente e você já conseguir oferecer esse tipo de serviço, né? Bom, como eu tinha dito, né, então ele está pegando um IP público, né, um IP, aliás, de uma rede pública, né, só que um IP privado. Por quê? Porque eu tenho meu modem aqui, né, que está fornecendo um IP na rede 192.168.0/24, né, que no caso é esse 139, né, então ele está recebendo esse IP numa área pública, né, na interface que ele está em bridge, né. Beleza, se eu digitar esse endereçamento IP aqui, 39, eu não vou conseguir acessar. Por quê? Por aquela questão que eu falei, né? Quando tu instala um firewall, define as interfaces, a interface WAN, ela não aceita nenhum tipo de conexão, então eu não vou conseguir acessar. Como que eu faço, né? Eu tô na interface console, isso aqui é como se fosse um console lá, eu direto na máquina com o monitor, ou até mesmo com um cabo console, direto na máquina, enxergando o que está correndo na máquina, sem rede, né? Então não estou acessando ela via rede.
Muitos quando estão mostrando como fazer a instalação do pfSense, o que eles fazem, né? Sugerem, instala uma máquina Windows, né? Ligada na tua LAN do pfSense aqui, ou então ligada na LAN do pfSense, instala uma máquina Windows e aí tu acessa por dentro daquela máquina virtual, tu acessa o teu pfSense e faz as configurações devidas. Eu acho mais complicado isso, porque imagina, se tu tá fazendo essa instalação remota ou alguma coisa assim, é difícil, né? Tu vai ter que estar montando outra máquina e tudo mais, eu acho complicado. Eu prefiro vir aqui no próprio console aqui, entrar na opção 12 ali, ó. Na opção 12 tem uma opção que é Playback, Enable, Allow, All One. Né? Então, Playback, Enable, Allow, All One. O que é, né? Ele vai habilitar uma regra no Firewall que permite tudo que está vindo da rede pública chegar no Firewall. Né? Então, isso é uma regra temporária, é uma regra de transição, é quando você está configurando o Firewall inicialmente. Então, agora eu já devo conseguir chegar no Firewall. Então, ó, mesmo IP já apareceu aqui para eu conseguir conectar no meu Firewall. Está aqui, admin, pfSense. Beleza, estou aqui na tela do Firewall. Vou clicar em pfSense aqui, eu não vou fazer esse wizard inicial, porque não é o que a gente quer. Vou tirar essa tela aqui da parte de agreements e vou olhar aqui a regra de Firewall, né? E aí, se vocês observarem, aquele playback enable allow all tá aqui, ó. Allow all IPv4, IPv6 via PF, SSH, PHP. Ou seja, é um comando que eu digitei e ele habilitou essa regra aqui. Como que eu faço agora, né? Eu preciso acessar esse Firewall. Primeiro, eu preciso ver como que eu estou acessando esse Firewall, né? Vou em Advanced, eu estou acessando ele via HTTPS, ou seja, via porta 443. Né? Então, se eu quero continuar dando manutenção de fora, sem precisar instalar uma máquina do lado de dentro para eu dar manutenção, eu vou em Rules, vou adicionar uma regra na interface One, né? Vou dizer que eu quero que aceite a conexão, né, de qualquer lugar, né, ou seja, de toda a parte pública, né, destinado ao meu firewall, ou seja, este firewall, na porta 443. E aí eu salvo, dou um apply, e aí eu posso desabilitar essa regra aqui. Eu posso vir aqui e remover a regra, né, e aí aquele playback enable allow all vai ser desativado. Só que, no entanto, eu não perdi o acesso, porque eu estou passando pela regra da 443 que eu acabei de habilitar. Perceba como é fácil fazer isso, né? É tranquilo para fazer. Então, assim, até aqui a gente tem a máquina pfSense instalada, né, isolando uma rede privada de uma rede pública, independente se a rede pública é uma rede local, né, ou se é uma rede que está diretamente na internet. Então, por hoje é o suficiente. Se vocês quiserem que eu continue aí com esses vídeos aí, eu posso continuar, né? Então, a ideia é fazer essas lives aí daqui um pouco na terça-feira. Então, já, por favor, deixem nos comentários aí o tipo de conteúdo que vocês querem ver relacionado ao pfSense, que eu vou direcionar nessa máquina virtual que eu acabei criando agora aqui. Então, eu posso colocar, um pouco, posso instalar uma máquina de AD, posso colocar proxy, posso fazer load balancer, PSEC, posso fazer o PVPN. Então, fica aí a critério de vocês, só vocês me dizerem que aí eu vou pensando aqui numa maneira de fazer. Certo? Valeu, até mais. Não esqueça de deixar aí a curtida aí, porque é importante aí pro YouTube divulgar os vídeos.